Seja bem-vindo a mais um episódio do Embromation No More. Aqui você aprende muito mais do que inglês. Aqui você aprende a aprender inglês na prática, pela internet, tudo de graça, igualzinho eu fiz. Então, se você se interessa pelo assunto, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, que assim você me ajuda muito a fazer esses vídeos pra você. Vamos ao vídeo. Aprender inglês do zero. A primeira pergunta que você deve fazer é: o que quer dizer aprender inglês? O que você precisa ser capaz de fazer para poder dizer eu aprendi inglês? Você precisa ser capaz de fazer 4 coisas: ler em inglês, ouvir em inglês, escrever em inglês e falar em inglês. Parece óbvio, mas para cada uma dessas 4 habilidades existem atividades específicas e muita gente peca nisso na hora de praticar. Quando alguém me pergunta se dá para aprender inglês assistindo série, a resposta é não. É claro que eu tô exagerando. Assistir série ajuda, mas vai te ajudar a desenvolver no máximo 2 dessas 4 habilidades: ouvir e ler, se você colocar a legenda em inglês. Como a gente precisa desenvolver todas as 4 habilidades para poder dizer eu aprendi, só assistir série não é suficiente. E para você que tá começando do zero, menos ainda. Então hoje eu vou te passar algumas atividades para você desenvolver cada uma dessas 4 habilidades e aí sim poder dizer que está aprendendo inglês. Então vamos começar pela leitura. Você vai baixar o seguinte aplicativo no seu celular: Days in Levels. Tem também o site, se você quiser, daysinlevels.com. Nesse app você vai encontrar artigos de poucas linhas sobre eventos históricos em 3 níveis de dificuldade. Como você está aprendendo do zero, você vai começar pelo nível 1. Abre o artigo e lê. Pô, mas eu não sei inglês, porra. Você pode traduzir frase por frase e também palavra por palavra, mas não é um ou o outro. Faz os dois. Traduz a frase e depois traduz palavra por palavra. Observa bem as diferentes traduções que aparecem. Quando você está aprendendo uma língua, uma única frase pode conter um universo de coisas para você descobrir. Agora, se você é dos fortes, dos bravos, dos greludos, você vai evitar ao máximo usar o tradutor. E você vai preferir pegar palavra por palavra e jogar no Google com a palavra meaning na frente. Clica nesse vídeo aqui e passa para 6 minutos e 50 e você vai ver como essa técnica funciona. Vai por mim. É um dos tesouros ainda muito pouco explorados do Google. A maioria das pessoas aprendendo não faz ideia que isso existe. Ponto importante: na hora de pesquisar o significado das palavras, ajuda muito saber o que é um verbo, um substantivo, um adjetivo, etc. A gente chama isso de classes de palavras. Vai no Google ou no YouTube e joga lá classes de palavras. Você vai encontrar explicações completas sobre quais são as classes e qual o papel de cada uma dentro de uma frase. Para você entender por que isso é importante, clica nesse vídeo aqui e passa para frente até 1 minuto e meio e você vai ver um exemplo bem legal do que eu tô falando. Beleza? Então, praticar leitura é isso. É ler e ficar caçando palavras e expressões que você não entende usando o Google ou algum dicionário que você preferir. Vamos dar uma olhada agora em como você pratica a escrita. Vou te contar um segredo, ó. Vai no Google e digita assim: Essential Grammar in Use PDF, ou ainda Basic Grammar in Use PDF. Qualquer uma dessas funciona. Você vai encontrar 2 ou 3 páginas diferentes ou mais, onde você vai baixar essas gramáticas completas de graça. Ah, professor, isso aí é pirataria, hein? Cuidado, ó, não sei. Só sei que tá online, na primeira página do Google, pra qualquer um que procurar. Ninguém se deu o trabalho de tirar de lá. Eu não tô lucrando nada em te contar isso, então não vejo problema nenhum. Até porque você é brasileiro. O brasileiro tá tudo fodido nessa altura do campeonato e se tiver de graça, nós pega mesmo. Então beleza, baixou a gramática, pega a primeira unidade e digita o título da unidade no YouTube do jeitinho que tá no livro. E escreve na frente em inglês. Pronto, tá cheio de vídeo explicando o conteúdo da primeira unidade. Vai lá e assiste 1, 2 vídeos. Assistiu? Agora faz os exercícios. Fez os exercícios? Checa as respostas no fim do livro. Uma vez que você entendeu a estrutura que você acabou de estudar, é hora de aplicar. Como? Formando as suas próprias frases. Agora ouve bem o que eu vou falar. O momento de formar frases é o único momento que você está liberado para usar o Google Tradutor para traduzir do português pro inglês, quando você tiver dúvida. Tenta formar primeiro com o vocabulário que você tem, daí se tiver alguma dúvida, recorre ao tradutor. A escrita é uma habilidade que, como qualquer outra, requer prática diária para você desenvolver. E eu uso aulas inteiras, às vezes meses inteiros, trabalhando isso com os meus alunos, até se tornar uma tarefa automática. Então forme frases todos os dias e com o tempo você vai se tornar cada vez mais competente, não só em formar frases, mas também em pesquisar para descobrir o vocabulário que você precisa para se expressar. Vamos falar agora da escuta, o famoso listening. Lembra do aplicativo Days in Levels? Nesse mesmo aplicativo, os artigos que você tem escrito, você tem também em formato de áudio. É só dar o play, sair lendo e ouvindo. Alternativamente, você tem um site dos mesmos criadores do Days in Levels que se chama News in Levels. A diferença entre o Days in Levels e o News in Levels, como o próprio nome diz, é que no News in Levels, em vez de eventos históricos, você tem notícias. Mas o que eu acho que é a diferença mais importante pensando no listening é que no News in Levels, os áudios são postados no YouTube. E o YouTube, o player do YouTube, permite que você reduza a velocidade do áudio, coisa que no Days in Levels você não consegue fazer. Isso é muito útil para quem tá começando. Mas tem um detalhe. O News in Levels tem um aplicativo, igual o Days in Levels, mas no aplicativo você não consegue reduzir a velocidade. Para reduzir a velocidade, você tem que ir no site. Posso usar filmes e séries para praticar o listening? Pode. Mas pensando que
que você é iniciante, é bom que você saiba que 1. Você não vai entender a maior parte do que você ouvir. E 2. 20 minutos de série ou 1h30 de filme é muito tempo. A nossa atenção não dura tudo isso. Então séries e filmes inteiros nessa altura do campeonato não são uma grande ajuda. Mas tenta, machucar não vai que rola. E agora vamos falar do speaking, da fala, né? Essa costuma ser a maior dificuldade de quem tá aprendendo, independentemente do nível, básico, intermediário, até mesmo avançado. Todo mundo reclama que tem dificuldade de falar. Às vezes a pessoa tá num nível em que ela já entende tudo que ela ouve e lê, consegue escrever bem, mas não consegue falar. Qual é o problema da pessoa? Quase 100% dos casos é falta de prática. Falta de falar inglês todo dia. Para você que tá começando, o desafio de falar todo dia é ainda maior, porque você não tem muito vocabulário e você ainda tá desenvolvendo a sua gramática. Então, para formar frases, você muitas vezes vai precisar fazer pesquisa e consultar algum material. Porém, existem sim atividades que você pode fazer todo dia e que vão te ajudar a falar cada vez melhor desde já. A primeira que eu recomendo é uma combinação de leitura com fala. Você vai ler um texto ou uma frase só em voz alta. Só isso. Pode ser um texto dos aplicativos que eu indiquei aqui, ou melhor ainda, uma frase que você mesmo escreveu. Porém, como você está iniciando, você ainda não está familiarizado com os sons do inglês. Então você vai encontrar dificuldade em muitas palavras que você não sabe pronunciar. Não tenta resolver no chute. Pega a palavra, joga no Google e digita na frente How to Pronounce, que o Google vai te dar essa ferramenta aí. Nessa ferramenta você não só tem o áudio da palavra, como também tem uma imagem de uma boquinha que se move para você ver como articular a palavra. E você pode também reduzir a velocidade da pronúncia para você ouvir melhor. Outra maneira de você checar a pronúncia é jogar no tradutor e clicar no alto-falantezinho, sabe? Thread. O tradutor não tem a boquinha para te ajudar a visualizar, mas ele tem uma vantagem, que é você pode colocar frases inteiras. Isso faz diferença porque quando você pronuncia uma palavra no meio de uma frase, ela pode soar diferente do que ela soaria sozinha. Para ver mais detalhes sobre como usar o Google Tradutor para aprender inglês, assiste o meu vídeo chamado Usando o Google Tradutor do jeito certo. Vai abrir a sua mente sobre essa ferramenta. Outra atividade que eu recomendo é uma combinação de escuta com fala. E aqui não tem muito segredo. Você vai repetir o que você ouve. Só isso. Parece bobagem, né? Eu decorei falas longas de filmes e séries durante o meu aprendizado. Para não falar dos memes. Não apenas a minha fala passou a soar muito mais fluente, porque eu passei a imitar os sons em vez de ler em voz alta, mas eu também passei a entender elementos das culturas de língua inglesa, tipo humor, ironia, etc., que eu dificilmente entenderia só lendo. Porque tem a ver com tom de voz, tem a ver com entonação. Detalhe importante. O que vai fazer você melhorar a sua pronúncia, melhorar a sua articulação do som, melhorar a sua entonação, melhorar a sua velocidade de fala, não é falar uma frase uma vez. Para aprender qualquer coisa, você precisa de repetição. Falou a frase uma vez? Repete. Daí repete mais uma vez. Foca no som. Esquece como a frase é escrita. Só fala a frase. Presta atenção na sua boca, na sua língua, no som que você está ouvindo e reproduzindo. Faz isso com todas as frases que você puder, sejam frases que você criou ou de outras fontes, dia após dia, semana após semana, e antes do que você imagina, a sua fala vai estar muito mais fluida do que quando você começou. O último nível da prática da fala é você formar frases na sua cabeça e falar sem escrever. Esse é um processo que a maioria das pessoas tem dificuldade no começo, porque parece que quando você finalmente lembrou a palavra que queria falar, a frase já foi pras cucuia, porque você não lembra mais da frase. Mas começa com frases pequenas, tipo, isso é azul, ou eu gosto de hambúrguer, e vai aumentando a dificuldade aos poucos, porque a evolução é gradual. Ok, queridos e queridas? Vídeo longo, né? A minha parte tá feita. Agora tá na sua responsa pegar o que eu te ensinei aqui e aplicar. Faz isso por uns 3 meses, todo dia, religiosamente, pelo menos uma meia hora por dia. Depois me conta aqui nos comentários como você tá se saindo. Eu duvido que você não vai evoluir. E se você quer receber dicas minhas exclusivas no seu WhatsApp e também ficar por dentro da minha agenda para quando eu tiver horário disponível para aula, entra no meu grupo usando o link na descrição. Valeu! E logo mais tem mais vídeo mostrando para você como aprender essa língua babaca que é o inglês aqui no Embromation No More.